Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos aqui continuar modelando a mão do personagem e se der tempo a gente vai modelar o pé também. Eu acredito que não dê tempo porque a mão é um pouquinho chata de fazer, tá? Mas nesse vídeo vamos se concentrar em fazer a mão primeiro, tá? Selecionar aqui o personagem, tá? E a partir desses polígonos aqui da ponta, né, do braço, nós vamos dar um extrude aqui e vamos gerar a mão, beleza? Dava para fazer a mão separada também e tudo mais, mas eu vou optar fazer ela assim, até para facilitar um pouco, tá? Para a galera que não está acostumada ainda a mexer com isso. Eu vou adicionar um corte aqui. Esse mais ou menos da região do punho. Aqui mais ou menos, deixar esse corte aqui. Tá? O ideal seria cortar aqui mais uma vez, mas por enquanto eu vou deixar assim. Só pra gente não se perder aqui no que a gente vai fazer. Vamos selecionar esses polígonos aqui de cima. O viewport aqui está atrapalhando um pouco. Selecionar aqui esses polígonos aqui de cima. E vamos aqui com a ferramenta de Scale. Vamos deixar ele totalmente plano aqui. Vou fazer a mesma coisa com esses polígonos aqui de baixo. Vamos arrumar, né, essa região aqui que a gente mexeu. Vamos puxar ela aqui um pouquinho para cima. Como eu falei, pode parecer meio estranho, mas a gente vai arrumar isso, tá? Mais para frente. Talvez até em um outro vídeo, já que a gente vai se concentrar pelo menos fazer a forma básica da mão aqui nesse. Beleza? Ficou meio esquisito assim, né? Mas não tem problema. Vamos aqui na vista top. Vamos começar a dar um certo volume aqui para essa mão. Vou fazer mais ou menos aqui. Vou puxar esses vértices um pouquinho para cá. Lembrando que essa parte aqui de trás da mão, você pode puxar um pouco mais ela, tá? Porque em relação ao pulso, ela é um pouco mais exaltada, né? Um pouco mais para fora mesmo, tá? Então, não tem problema aqui, essa parte aqui do pulso a gente vai um pouquinho só. Falei que não ia mexer aqui, mas eu já estou mexendo, né? Não tem problema, a gente mexe só um pouquinho. Aqui também a gente vai mexer só um pouquinho. Esses vértices aqui, vamos tentar deixar ele bem no meio aqui do que seria a palma da mão, né, do personagem. Mexer até um pouquinho mais. Vamos cortar a mão aqui. Eu acho que eu vou cortar duas vezes essa mão. Mais ou menos aqui. Ou não, melhor, eu vou cortar uma só. Dependendo da necessidade, eu adiciono mais um loop aqui. Vou cortar mais ou menos aqui. E aqui mais ou menos, eu vou deixar aqui esses dois vértices aqui. Esses três, na verdade, né? Vou adicionar mais um corte aqui no meio agora. Vou tirar aqui os valores que eu coloquei aqui no slide. E vamos ver mais uns vértices aqui. Vocês podem reparar que se vocês olharem aqui de cima a mão de vocês, tá? Isso aqui já está começando a ficar com uma forma
mais básica de uma mão, tá? Use a mão de vocês como referência quando vocês estiverem modelando. Ajuda bastante. A mão está um pouco pequena, né? Em relação ao corpo. Nós vamos agora dar uma esticada aqui. Esticar só mais um pouquinho para cá. Cuidado para não deixar muito grande essa palma, porque querendo ou não, isso aqui é a palma da mão ainda, né? Puxa só um pouquinho isso para cá. A gente pode até subir mais um pouco esses vértices aqui. Acho que mais ou menos assim tá bom. E mais um pouquinho esses vértices aqui do meio. Vamos começar a dar um volume básico aqui, né, da parte de cima da mão. Vamos puxar esses... Eu ia colocar os vértices, mas eu vou puxar pelas edges mesmo, que é mais fácil. Selecionar aqui essas edges aqui da borda. Puxa só um pouquinho para baixo. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a parte de baixo. Acho que não tá rolando fazer isso aqui não. Aí, melhorou. A gente pode acertar um pouco mais essa mão aqui, ainda não está no formato que eu quero. Eu vou mais ou menos aqui entre esses dois edges, essas duas edges. Eu vou adicionar um corte. Vou puxar esses vértices aqui da ponta um pouco para cá. Só um pouquinho mesmo. Aqui é a mesma coisa. E vou cortar aqui novamente. Alguns devem que viram meus vídeos mais antigos devem estar pensando, não era mais fácil fazer separado. Aqui na verdade eu estou tentando mostrar para vocês como isso aqui funciona, tá? Então, mesmo que algumas coisas pareçam mais fáceis, né, modelar separado e tudo mais, seria o ideal vocês acostumarem assim primeiro, tá? Para vocês terem uma noção da proporção de como fica as coisas. E depois, obviamente, partir para a técnica que vocês acham mais fácil, ou modelar separado, ou modelar tudo junto, tá? Tem gente que não suporta modelar as coisas separadas, por exemplo, perna, braço, cabeça, modela tudo junto. Eu modelava algumas coisas separadas, algumas coisas juntas, tá? Modelo ainda, né? Mas como eu disse, isso aqui é mais para mostrar como uma brincadeira aqui funciona. Tá, acho que a gente vai ter que arrumar melhor essa mão aqui, né? Assim que a gente pôr os dedos, é capaz que eu arrume melhor também isso aqui de novo. Como eu falei, eu estou modelando tudo de cabeça, tá sem referência nenhuma. Então se a gente errar um pouco na proporção das coisas é bem comum, beleza? A gente vai arrumando conforme a necessidade. Vamos colocar esses vértices aqui, essas edges aqui um pouquinho mais próximas aqui, tá? Fazer a mesma coisa aqui com a parte de trás. Puxa só mais um pouquinho.
E agora vamos começar a dividir aqui, né? Onde vai ser os dedos. Selecionar aqui essas 3 edges, apertar Connect. Vou arrumar aqui, ó, esse vértice, tá? Mais ou menos assim. Vou adicionar aqui outro corte. E a partir daqui, nós vamos dar um extrude nessa região aqui. Tá? Eu vou vir aqui nos settings do extrude, vou tirar esse valor aqui absurdo, tá? Colocar, sei lá, 2. Vou mudar o tipo do extrude, está em group. Vou colocar by polygon. Dá um OK. Vocês vão reparar que ele extrudou os polígonos aqui separado para mim, que é isso, exatamente isso que a gente precisa aqui. Vamos dar um scale by local. Eu acho que eu fiz uma cagada aqui, não tem problema. Vou dar um Ctrl Z. Vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui essa edge. Tá? Eu acho que ainda ficou os vértices aqui, ó. Seleciono os vértices, não sei se dá pra ver. Tirar aqui de novo. Preguiça é terrível, né, cara? Eu podia simplesmente ter extrudado um por um aqui, não. Mas não. Vou colocar tudo junto. By polygon. Ok. Vou aqui dar uma escalada aqui. E aqui vai ser o começo dos dedos, tá, gente? Acho que vou até dar uma escalada um pouco menor nisso, um pouco mais. Aí. Vou adicionar aquele corte lá que a gente tirou, né? Que eu tirei pra dar o extrude aqui. Vocês podem extrudar uma por uma, tá? Mas como eu sou uma pessoa muito preguiçosa, eu decidi fazer aquilo mesmo. Venho aqui na ferramenta Cut, corto daqui pra cá, corto daqui pra cá. Beleza? Ficou o loop aqui do meio novamente, do jeito que estava. Vamos arrumar agora essa forma aqui, né? Começo dos dedos. Vai puxar um pouquinho pra cá. Arrumar aqui um pouco isso. Vou fazer a mesma coisa aqui. Com essa parte aqui do outro dedo, né? Do dedo médio. O dedo que vocês adoram mostrar para as pessoas. Tá, eu vou arrumar mais ou menos aqui, porque eu vou fazer um dedo e vou copiar ele para fazer o resto, entendeu? Então, seria mais fácil, tá, eu arrumar assim que eu for juntar o dedo nessa região aqui da mão. Vamos arrumar de novo a forma básica aqui da mão. Agora com os dedos já dá para ter uma noção melhor, né? Então vamos, pelo menos com o começo dos dedos, né? Puxar um pouquinho esses vértices para cá. Se tiver uma referência,
você se poupa esse trabalho, uma boa referência, né, no caso. Você não vai ter esse trabalho de ficar arrumando, né, o tempo todo, a proporção e tudo mais. É só você seguir a referência, lógico, se a sua referência estiver certa, né. Se a referência estiver meio errada, tudo mais, você vai ter que ficar, talvez até arrumando mais do que eu aqui. Ah, como coloca a referência no 3D Studio Max? Já tem vídeo aí no canal, gente. Só dá uma pesquisada. Talvez demore 2 vídeos pra me arrumar essa mão aqui, hein? Aqui, mais ou menos. Tem alguma coisa aqui estranha nessa mão, né? Se vocês repararem na mão de vocês, ela meio que faz um arco aqui, um círculo, né? Ou seja, os dedos são mais ou menos assim, ó. Vocês podem reparar, faz um círculo aqui nessa região aqui da mão, né? Não tem problema, a gente arruma. Pode até arrumar um pouquinho mais aqui. Esse dedo mindinho ele é bem para trás mesmo. Aqui o dedo indicador também um pouco mais para trás. Fica mais ou menos isso, hein, galera? Vou puxar aqui isso aqui um pouco para trás também, porque é bem provável que eu tenha que cortar isso aqui de novo. Se não der, eu acho que eu vou reaproveitar esse loop daqui mesmo, então, mas por enquanto deixa assim. Só dar umas últimas arrumadas aqui. Lembrando que isso aqui não vai ser começo do dedo, isso aqui vai ser mais ou menos aquela parte entre o osso, né, entre aquele ossinho que faz o dedo mexer. Ele deve ter um nome, mas eu esqueci agora. Não é as falanges, né? Ou é? Bem, não me lembro. Dá uma arrumadinha aqui. Eu acho que eu vou pegar a partir desse dedo indicador aqui, que ele está mais certo. Vou dar um extrude. Vou colocar aqui na vista frontal, para a gente ter uma noção de como está esse dedo. Dá um extrude aqui nele. Acho que mais ou menos aqui. Se for o caso, a gente diminui, tá? Não tem problema. Cortar. Bem, vocês podem reparar que já tem uma ligeira cagada aqui. O que aconteceu? Eu extrudei by polygon, né? Ou seja, e outra coisa, tem um vértice solto aqui no meio, ó. Acho que não é nem um vértice solto, é porque eu estudei by polygon mesmo. Tá? Então vamos aqui, extrude, colocar group. Tá? Agora vocês podem ver que tá junto aqui, ó. Aquela hora estava separado. Vamos aqui puxar mais um pouco esse dedo aqui. Acho que mais ou menos assim tá bom. Lembrando que se aí ficar fora de proporção, por qualquer motivo, a gente arruma. Vamos cortar.
adicionar mais 2 cortes aqui. Vai ser a primeira falange do dedo, né? O primeiro ossinho que faz dobrar. Sem querer deixei aqui, vou colocar mais ou menos aqui. Eu vou cortar novamente, deixar aqui, certo? A partir desses cortes que a gente fez, a gente já pode ir acertando aqui a forma básica, né, do dedo. Vou colocar um pouquinho pra cá. Isso aqui vou colocar pra cá. Lembrando que isso é um dedo, né? Então tem mais ou menos esse formato. Beleza? Vamos puxar aqui esse negócio pra cá. Esse pra cá. Só um pouquinho. Certo? Vamos adicionar mais cortes aqui. Aqui mais ou menos. Vou adicionar outro desse lado. Vocês podem ver que essa parte aqui é a que vai dobrar do dedo, a primeira falange, né? O primeiro dedinho. Primeiro osso do dedo. Nossa, eu tô péssimo, hein? Meu Deus. Vamos arrumar aqui, né, os vértices do dedo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pode usar o slide, tá? Mas eu tô meio com pressa aqui pro vídeo não ficar tão longo. Se bem que já deve estar longo pra caramba, né? Vai ficar uns 40 minutos, eu acho, de vídeo. Vamos cortar aqui. Aqui vai dar esse pequeno problema. A gente vai... Opa! Aqui no Word, no eixo Word. E vamos dar uma acertada aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos subir um pouco esse vértice aqui, esses vértices na verdade. E vamos arrumar agora o volume do dedo, tá? Vocês podem ver que ele está ainda com formato de cubo aqui, né? Nós vamos dar um scale aqui na parte, na ponta do dedo, né? E vamos selecionando aqui algumas edges e vamos também dando um scale, diminuindo ou aumentando isso aqui, tá? Selecionar aqui, apertar loop para ele selecionar todas. Pode parecer meio estranho, mas é um dedo isso, hein, gente? Mente poluída. Apertei errado aqui. Acho que eu vou até selecionar esse daqui também. Vou dar uma escalada aqui nele. Um aspecto um pouco de dedo mesmo. O aspecto de dedo é... Bem, arrumamos aqui mais ou menos, né, o que seria o dedo indicador. Tá? Eu vou adicionar um corte aqui nessa região, assim, no meio, bem assim no centro, né? Essa parte aqui.
Tá? Pra gente acertar um pouco mais o volume deste dedo. Se selecionar aqui essas edges, puxar um pouquinho só para cima. Essas edges aqui elas estão um pouco para baixo, não tem problema, a gente arruma. E aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai selecionar essas aqui. E selecionou do braço inteiro, tome muito cuidado com isso, ó. Tá? Então, vou selecionar aqui manualmente, tá? Você segurar o Ctrl e apertando aqui. Acho que vou selecionar dos dois lados, né? Mais fácil. Como vocês podem ver, ficou com um aspecto melhor, né? Deixa eu só arrumar esse lado aqui. Puxa só esse lado um pouquinho mais pra cima. Ainda tá meio estranho essa parte aqui do dedo, hein? Eu vou subir essas duas edges aqui. Acho que eu vou até centralizar ela melhor. Aí fica mais bonitinho. Acho que eu posso até subir um pouco mais essas edges aqui do lado. Que fique aqui um pouco mais certo, né? Pois bem, está aqui o primeiro dedo. Deixa eu só puxar esses vértices aqui um pouco para trás, para dar um aspecto um pouco melhor. Ó. Viu? Um aspecto um pouco melhor de um dedo já, né? A gente vai adicionar mais alguns detalhes aqui. Por exemplo, vou adicionar um corte aqui nessa região aqui do dedo. Adicionar outro corte aqui. Como eu disse, né? A gente vai ter que acertar as proporções aqui muitas vezes. Mas a partir desse dedo, depois a gente vai girar os outros, que facilita bastante. Lembrando, tá? Você vai fazer um personagem para games, tá? Porque me perguntaram isso outro dia. Você nem precisa caprichar tanto no dedo, assim, como eu tô fazendo, tá? Olha que eu não tô colocando muita coisa. Mas você vai colocar isso, por exemplo, para um jogo. Você pode deixar o dedo do jeito que estava antes, meio quadradão mesmo. Tá? Só acertar melhor a forma dele, né? Óbvio. E depois resolver colocando umas texturas legal, tal, para parecer meio mais com o dedo, do que ficar cortando polígono à toa, tá? Adicionando coisas que desnecessárias. Isso pesa muito na hora de exportar para um jogo. Inclusive esse é um assunto legal, né, de colocar aqui no canal. Personagem para games, né? Modelagem para games também. Vou adicionar mais um corte aqui. Tá, como eu disse, vai da necessidade de vocês. Às vezes vocês não precisam de um personagem tão detalhado. Então não adianta ficar perdendo tempo. Por exemplo, que nem eu tô aqui arrumando o dedo e tal. Só tô mostrando pra vocês assim como a coisa funciona.
Bem, esse vídeo já tem aí 30 minutos. Eu não terminei a mão, mas a gente vai terminar no próximo vídeo, tá? Vocês viram como modelar a mão é um pouquinho chato. E é isso, no próximo vídeo nós vamos aqui continuar modelando a mão do personagem. E talvez a gente termine, né? Então é isso. Gostou do vídeo? Favorita aí. E se não está no canal, por favor, inscreva aí. Até mais e até o próximo vídeo.